Olá, pessoas amadas, que alegria estar com vocês. Eu sou Fernanda Gomes, a sua amiga terapeuta. E no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre luto, que foi um tema deixado para mim lá no Facebook de uma amiga pedindo para eu falar sobre luto. Então eu vou falar a minha experiência de consultório acompanhando pessoas que já sofreram luto, tá bom? Espero que possa ajudar vocês nessa situação que a gente está vivendo, né? Nesse isolamento, muitas pessoas, muitas famílias enlutadas e muitas vezes não sabendo lidar com todas essas questões, né? A gente faz tempo que não se vê uma perca tão grande em tantas casas, né? Então eu vou falar para vocês sobre esse tema de hoje. E eu quero falar para vocês sobre as fases do luto. Tem uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross e ela deu uma mapeada em fases, ela classificou em fases porque ela acompanhava pacientes terminais, então ela viu que eles tinham umas características, né? Bem assim, acabava se repetindo. Então ela classificou em 5 fases. Só que essas fases, pode ser que a pessoa vai observar, vai apresentar uma fase, 2, alguns vão apresentar nessa sequência que eu vou mostrar aqui para vocês, e outros pode apresentar todas elas em um único dia, viu? E há também aqueles que não conseguem sair de uma fase durante, anos, muitos anos, tipo 10 anos, tá? Então vamos lá para essas fases aqui do luto. E você vai observando se você perdeu algum ente querido, em que fase você se encontra, se você observa que você passou por algumas dessas fases, tá bom? E deixa aqui para mim no comentário e já deixa o seu like também, que é importante para o crescimento do canal e para eu saber se você gostou do conteúdo para que eu possa trazer mais para vocês. Então vamos lá para essas 5 fases do luto. Na primeira fase, que é a fase de negação. É mais no início, quando a pessoa recebe aquela notícia ruim e ela não acredita daquilo que aconteceu. Não pode ser, não pode ser. Ela não consegue absorver ali aquela notícia ruim. E há pessoas que ficam nessa fase de negação, né, não só ali naquele primeiro momento, mas durante, anos e anos, né? Como eu disse, 10 anos ou mais. Ela não consegue aceitar aquela perca, ela sabe de tudo que aconteceu, sabe que realmente aconteceu, mas ela não consegue absorver, ela não acredita, acha que tudo aquilo ali não aconteceu. Então, a primeira fase, fase de negação. A segunda fase é a fase da raiva. É quando a pessoa sente muita raiva, e até mesmo de Deus. Nossa, mas Deus permitiu que acontecesse isso com a pessoa, mas fulano era tão bom e Deus permitiu, né, que acontecesse isso com essa pessoa. E essa raiva, ela pode se transformar também em culpa. Nossa, se eu não tivesse falado aquilo para aquela pessoa, se eu não tivesse permitido que fulano fosse naquele lugar, não teria, né, morrido. Então tem essa fase também junto aí, raiva com sentimento de culpa. Já na terceira, é a fase ali da barganha, também geralmente é mais no início. É quando a pessoa quer fazer ali uma troca. Vai fazer ali sempre assim com aquele sentimento de que mesmo a pessoa estando ali naquela situação, né, faleceu, o corpo tá ali, ela acreditar que pode haver algum milagre ou que realmente aquilo ali é um sonho, que vai acordar e tá tudo bem. Então é uma fase realmente de troca, de querer barganhar, de querer pedir a Deus que faça ali diferente, acreditar que vai acontecer uma coisa diferente, fazer uma troca, fazer promessa, fazer orações e lá no fundinho ela pensar que pode ter algum retorno daquilo. No 4 é a fase de depressão, onde realmente a pessoa entende que já aconteceu realmente tudo aquilo ali, que a pessoa não tá com ela, e é a parte mais difícil que tem. Porque a pessoa realmente cai a ficha. Fulano não tá aqui. Daí vai lembrar dos momentos bons que estavam ali com aquela pessoa. Então a fase da depressão é uma fase muito difícil, é uma fase onde precisa muito da atenção de familiares, de amigos, porque a pessoa vai se fechar em si, né? É como se acabou a graça da vida, não tem mais graça nenhuma, então não vai mais querer se arrumar, não vai mais querer sair de casa, né? Independente da pessoa que ela tenha perdido. Então ela entra nessa fase depressiva. Eu chamo de depressiva porque a depressão ela precisa demorar muito mais tempo, né? A pessoa naquele jeito ali, naquela tristeza profunda, pra gente considerar a depressão. Então pode ser só um momento depressivo que aquela pessoa tá passando e que ela precisa muito do companheirismo das pessoas ali em volta. Já a quinta fase é a fase da aceitação,
Nesse momento a pessoa já entende que realmente aconteceu tudo aquilo, né? Ela já não se sente mais culpada e é nesse momento de aceitação que ela entende que a vida dela pode sim continuar, mesmo tendo a falta daquela pessoa. Ela consegue ressignificar um pouquinho mais, consegue lembrar das coisas boas e diminuir um pouco essa tristeza. Mas como eu falei para vocês, tem pessoas que ficam afundadas em uma dessas fases, não consegue sair de nenhuma, né? Fica ali muito tempo em uma fase. Pode ser que passe rapidinho, mas tem outras que não, fica na depressão e aí, ó, anos e anos. Na maioria das vezes que eu pergunto para os meus consultantes, né? O que aconteceu? Os depressivos? Na maioria das vezes foi perca. Teve fulano que eu gostava muito, que eu perdi. Foi o pai, foi a mãe, foi alguém, sabe? E a pessoa continuou naquele momento depressivo. Ela não conseguiu sair ali daquela fase, porque ela se ligou ao passado. Ela deixou de viver o seu momento presente. Porque a gente tem que lembrar que a alma, ela é eterna. A pessoa só morre aqui, ó, a nossa casca física, o corpo físico morre, mas a nossa alma, ela é eterna. A gente tem que lembrar nessa questão aí da vida eterna, né? Então, nessa parte aqui que eu quero ensinar para vocês algumas dicas que esse luto, ele precisa ser realmente vivido. Não adianta fingir que não viu e tal, realmente viver, colocar para fora tudo aquilo que precisa ser colocado para fora. Tem gente que realmente não consegue viver esse período e é importante viver o luto. Outra coisa também muito interessante que a gente trabalha na questão da sistêmica, da constelação familiar, que é a despedida. Talvez a pessoa ficou ali, viu todo aquele ritual de despedida que tem, né? Que tem aqui, mas realmente não conseguiu se despedir da pessoa. Eu não consegui dar aquele último abraço enquanto a pessoa estava viva. Então tem uma carta do Bert Hellinger que é muito interessante, que ajuda a pessoa a não é bem reviver esse momento, mas se despedir. Você falar para a pessoa, imaginar que a pessoa está ali na sua frente e você agradecer a ela por tudo que vocês viveram juntos. Pedir perdão por alguma coisa que você precisa pedir perdão, falar para a pessoa que você ama e agradecer, né, pelo tempo que vocês ficaram juntos. Então existe essa cartinha, depois eu vou procurar e passo para vocês. Quem tiver interesse, me cobra aqui que eu vou procurar onde eu tenho esse material, tá? Então é importante vocês fazerem, quem precisar, né, é realmente essa despedida. E é uma despedida aqui mental, né, despedida ali, né, coisas que já passou, porque a pessoa está sofrendo, não conseguiu sair de alguma dessas fases, ela precisa realmente fazer isso. Outra coisa é gratidão. Sim, obrigado fulano por esse tempo, né, já se foi, mas foi muito bom estar junto. Eu agradeço a Deus por ter colocado fulano na minha vida e eu vivi muitas coisas boas com esse fulano. Então focar nas coisas boas que aquela pessoa tinha, né, e não ficar muito na questão ali de sentimento ruim, de tristeza e tal. E a última técnica que eu vou falar para vocês é a técnica da EFT, que vocês não têm noção do poder dessa ferramenta, que é a técnica de liberação emocional. Então, sabe, você poder lembrar de tudo aquilo que você viveu com aquela pessoa, mas sem aquela dor no fundo da sua alma que te corrói, que te mata aos pouquinhos todo santo dia. Então, com a EFT você consegue, você vai contar a história daquilo que você sente e mergulhar no sentimento, mas também você não precisa realizar uma catarse, viu? Com aquela enxurrada de emoção. Não precisa disso. Você vai aos poucos colocando coisinhas mais simples e você vai fazendo essa técnica. É uma das melhores que eu acho para liberação de emoção. E você vai conseguir liberar essa emoção, viu? Negativa que você guardou, que seja a emoção de tristeza, que seja essa emoção de culpa. Tem gente que carrega muita culpa. Foi por minha causa que aquilo aconteceu. Então você consegue ressignificar com essa simples técnica. E imagina você poder lembrar daquela pessoa, sabe? Mas não sentir mais aquela dor no seu coração, todo aquele apego. Isso é maravilhoso, você não ter que sofrer tanto mais com isso, porque é uma coisa natural do ser humano. Nós não nascemos para semente, todo mundo tem noção disso, que um dia a gente vai. E é até interessante a gente começar a conversar com as crianças, né, sobre esse tema. Eu mesmo, durante muito tempo, sempre detestei. Se começam a falar sobre isso, não quero nem saber. Só que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo algumas coisas e a gente vai mudando. Então é importante falar assim, o que você vai querer fazer se você se foi, né? O que você vai querer aqui? Quer que faz isso com você? Que vai... Então são as coisas
que vão fazer com as suas coisas quando você se for? Vai querer ser cremado? Vai querer ser enterrado? Né? Então, assim, interessante colocar essas questões, falar um pouquinho sobre isso. É um assunto chato, dolorido, mas é importante se a gente tivesse essa consciência de que um dia a gente vai e que a única coisa que a gente tem é o nosso presente, a gente amaria mais, falaria que ama mais, a gente faria coisas que a gente gosta, a gente realizaria os nossos sonhos. Então, olha quanta importância a gente ter essa noção de que a gente não nasceu para semente. Horrível, né, gente? Isso é muito sério. Mas, então, ó, fica essa dica. Usa a técnica da EFT, que você vai ver que maravilhas. Tem meu contato aqui em todas as redes sociais, então se quiser perguntar alguma coisa, se quiser deixar um recadinho aqui embaixo, vou ficar muito feliz. Se quiser perguntar, tirar alguma dúvida também, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que esse tema tenha te ajudado de alguma forma, tá? Observe qual a fase que você tá, me conta aqui embaixo porque eu vou querer saber, certo? Grande beijo pra você, e se você tá passando por esse momento, que Deus possa realmente confortar o seu coração, trazer esse consolo que é só Ele mesmo pra poder dar, tá bom? Grande beijo pra você e fica com Deus.